E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. O assunto de hoje, o assunto desse primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui em 2024 é ventilação mecânica protetora. A gente vai fazer uma reflexão aí sobre o que nós devemos pensar quando for ventilar um paciente com SARA. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre esse assunto comigo, quer aprender mais nesse começo de ano comigo aqui, continua aqui comigo até o final do vídeo. Não esquece aí de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você quiser me seguir aí nas redes sociais também, eu posto algumas coisas interessantes da nossa área nas redes sociais, beleza? Vamos então para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ventilação mecânica protetora. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Ó. Eu preparei aqui uma rápida apresentação para a gente para falar sobre ventilação mecânica protetora, o que nós temos aqui em 2024, né? Qual o caminho que tudo isso tá tomando a partir de tudo que vem se estudando a respeito da síndrome da angústia respiratória aguda. Lembrando que a síndrome da angústia respiratória aguda ela foi uma das alterações bastante comum nos pacientes com Covid, né? Os pacientes acabavam por desenvolver isso, então muito estudo tem surgido com ventilação mecânica protetora, pronação e outros assuntos que nós vamos falar rapidamente aqui, tá bem? Bom, para a gente dar início aqui à nossa apresentação, né, a gente precisa lembrar que a síndrome do desconforto respiratório agudo, ela é uma síndrome que é caracterizada principalmente por lesão inflamatória, por uma alteração inflamatória pulmonar, e que essa lesão inflamatória pulmonar leva a uma alteração física e fisiológica do pulmão, que é aumentar a densidade pulmonar. E isso gera uma heterogeneidade na aeração pulmonar. O que isso quer dizer? Quer dizer que em áreas dependentes, portanto, se o meu paciente estiver na posição supino, barriga para cima, a região apoiada, que é essa área dependente, ela vai ter maior densidade. Já a região anterior, né, seria a região ventral do paciente em decúbito supino, né, com a barriga para cima, então a região anterior do tórax, ela é uma região que vai ter uma aeração um pouco maior. Né? Para que eu não leve a lesão daquelas áreas mais aeradas, por consequência de eu tentar abrir a área de maior densidade, é aí que entra a questão da ventilação mecânica protetora. Né? E considerando esse ponto, né, a ventilação mecânica protetora, ela busca não aumentar o processo inflamatório em regiões que não estão inflamadas ainda, não levar esse processo inflamatório. Bom, a gente sabe, né, que o ARMA, esse estudo de 2000, ele estudou o impacto da ventilação protetora no paciente com SARA, assim como na lesão pulmonar aguda, né, não só na síndrome, mas também na lesão pulmonar aguda. E basicamente a ventilação protetora ela consiste, né, em usar baixos volumes correntes e baixa pressão de platô. No caso desse artigo, né, desse trabalho aqui, o que se fez? Comparou a utilização de um volume de 12 ml por quilo de peso predito com 6 ml por quilo predito e sempre se observando também a pressão de platô, onde no caso da ventilação chamada de convencional ou não protetora, 50 centímetros de água, na protetora 30 centímetros de água era o que era aceito. E aí o que eles já obtiveram? Né? Que a mortalidade, né, nós tivemos aqui então a mortalidade, ó, ela foi de 39,8%, quase 40% no grupo 12 ml por quilo de peso, caindo para 31% no grupo 6 ml por quilo de peso. Essa questão de mortalidade, né, a questão da mortalidade nos pacientes com SARA, ele foi estudado várias vezes, né? Então, o estudo lá então que a gente observou baixos volumes correntes, né? Esse estudo que eu acabei de mostrar para vocês, ele falava em 31%. Depois, um pouco mais para frente, em 2005, um estudo realizado por Rubenfeld, ele coloca 38%, foi o que ele encontrou de mortalidade. E por fim, o Lung Safe Study, ele que foi de 2016, ele fala em 40% de mortalidade, mesmo com o uso da ventilação mecânica protetora. Então, parece que tem mais coisas aí para a gente estudar do que somente a questão do volume corrente do platô. Bom, diante disso, né? E aí, né? Mas e aí? O que a gente faz, né?
Então, os estudos que tentam mostrar a ventilação protetora como algo que diminui mortalidade de fato, eles são muito falhos, eles acabam falhando. Mas alguns estudos foram bastante consistentes em relação ao que pode ser feito junto com a ventilação protetora. Então, um deles fala sobre o uso do bloqueador neuromuscular, a ventilação mecânica protetora e o PIP. E esse reduz a mortalidade. O que a gente precisa pensar aqui? Pacientes que fazem respiração espontânea, quando eles fazem a respiração espontânea, eles podem gerar sincronia, esforço respiratório excessivo, que pode levar a uma alteração mais localizada, principalmente nessas áreas aí chamadas de áreas não dependentes. Né? Então, ou seja, redução da mortalidade com o uso do bloqueador neuromuscular. Agora, o que precisa ficar muito claro é que é usado em pacientes com SARA mais grave, ou seja, uma PaO2 FO2 menor do que 120. Aí vai melhorar mais ainda os desfechos. O que também a gente precisa lembrar, né? Precisa lembrar que esse artigo aqui, ó, ele fala sobre o uso de bloqueador neuromuscular, ele não aconselha, né, não indica, não tem subsídio para indicar o uso do bloqueador neuromuscular de rotina. Né? Então, apesar de um dos estudos ter mostrado essa redução, não se deve usar de rotina, deve escolher o paciente, especialmente, por exemplo, esses pacientes mais graves. Muito bem, o outro estudo ele fala de uma coisa que foi muito comum na pandemia, a pronação. Né, colocar o paciente de barriga para baixo. Então a ventilação protetora associada à pronação também reduz mortalidade. E aí, o que nós precisamos ter claro também? A pronação no paciente SARA grave, quando você tem lá uma PaO2 abaixo de 150, então aqui há uma divergência de PaO2, mas PaO2 abaixo de 150, a mortalidade em 28 dias, quando comparado com aquele paciente que só faz a ventilação protetora, ela cai para 16%, cai pela metade. E a 90 dias, ela cai para 23,6%, um pouco mais que a metade do valor aí que a gente tem no grupo não protetora, que é 41%. Ok? Bom, então a pronação, ela parece ser um ponto importante, assim como o bloqueador neuromuscular também é um ponto importante. Então, o que é importante, né, na estratégia ventilatória protetora? É que seja personalizada a ventilação para cada paciente. Então, usar volumes corrente baixos, 6 ml por quilo de peso, porém lembrando de olhar para a complacência estática, olhar para o drive de pressão, o drive pressure. Além disso, o PIP no paciente com SARA severo, PIP alto, melhora o desfecho. Tá? A gente vai ver aí que é importante que eu saiba se meu paciente precisa de PIP elevado. Tá? Mas, olha só que interessante esse quadro que tem no artigo que eu usei como base para esse vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você é novo aqui no canal Apollo Fisioterapia, todos os vídeos que eu faço aqui são baseados em artigos científicos de revistas conceituadas no mundo. Tá? Eu sempre vou deixar a referência aqui para vocês. Bom, o que esse artigo, essa figura mostra para nós? Né? Ela mostra aqui do lado que nós temos uma tomografia onde eu tenho maior densidade acontecendo aqui na área dependente, como a gente já falou, maior região airada na sua região mais ventral. E aí o que acontece com a pressão, com a pressão pleural, né, com a pressão pleural e com a pressão transpulmonar? Ou seja, o que vai acontecer de acordo com aquilo que nós estamos vendo se eu estivesse medindo lá com o catéter esofágico? Observem que a pressão pleural ela ficaria muito negativa, ela ficaria em torno lá de 6, né? Perdão, não negativa, ela ficaria muito positiva, ficaria em torno de 6, nessas áreas mais condensadas e aqui com maior densidade, portanto o PIP favoreceria, né? Eu conseguiria passar, gerar uma pressão transpulmonar acima de 0, né? Então eu conseguiria passar isso. O que, quanto mais ventral eu vou chegando, essa pressão pleural, ela está se aproximando lá do negativo, do 1, né, que era o que precisava, o que se espera. E a pressão transpulmonar, ela precisa, né, o PIP facilitaria também por conta dela ultrapassar o nível 0, que ela não ficar negativa nessas regiões de menor densidade. O que nós estamos mostrando aqui? Estamos mostrando que na região ventral, usando o PIP5, eu não vou hiperdistender essa região. E se eu usar PIP5, né, nesse exemplo, óbvio, a gente tem que, como diz
personalizar a estratégia. Se eu usar um PIP que supere, né, que fique acima, né, que leve a minha pressão transpulmonar a zero, possivelmente eu também vou abrir essas regiões posteriores sem hipertender a região airada. Tá? Sendo assim, além de você, né, pensar em como que é seu paciente em relação ao uso da PIP, você deve calcular o índice de recrutabilidade. Existem vários artigos propondo isso, mas em média aí, né, um paciente com 0,5 a 0,7 de índice de recrutabilidade, que é um índice bastante tranquilo da gente calcular, e eu mostrei aqui já no canal um vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você assistir depois como que eu decido se o paciente é um paciente que está aqui colabado, que eu preciso recrutar, ou ele já está hiperestendido, que eu não preciso recrutar. Então, usar o índice de recrutabilidade, vocês vão ver que ele auxilia a eu determinar se preciso ou não mudar o PIP. Então, olha só, olha que interessante. Vamos considerar aqui as mudanças da PaO2 e FO2 em relação ao PIP 5 e mudando esse PIP para 15. Né? Então aqui nós temos duas linhas, duas situações, supino e pronado. E aí observem o seguinte, o meu paciente, que ele é baixa recrutabilidade, vamos lá, vamos considerar essa linha do não pronado aqui, ó. Esse paciente, quanto mais ele está à nossa esquerda aí, é um paciente que ele chega a perder índice PaO2 e FO2 se eu mudar para 15. Em compensação, se eu der lá, lembra, 0,5 a 0,7 já é bom. Eu já posso recrutar. Mas ó, um paciente com índice de recrutabilidade 1,5, quase 2, olha só, ele aumenta em 200 milímetros de mercúrio, né, o índice PaO2 e FO2 quando eu mudo o PIP. E aparentemente, né, só para não deixar em branco aqui a pronação, aparentemente o mesmo comportamento acontece com o paciente pronado. Então, olha que importante você calcular a recrutabilidade. Vejam que esse mesmo comportamento a gente vai enxergar para a complacência. Porém, né, se eu voltar o gráfico aqui para vocês, olha só, a curva, né, a reta, na verdade, ela é uma reta menos íngreme, né? Mas de qualquer forma, um paciente no supino, se ele tiver lá, né, barriga para cima, baixo índice de recrutabilidade, quando eu mudo o PIP de 5 para 15, eu pioro a complacência dele em 20 ml por centímetro de água. Já quando esse paciente é recrutável, a resposta ela é um pouquinho melhor. Olha aqui, ó, ele aumenta, ele tem um aumento em torno de 5 ml por centímetro de água. Ele é uma resposta importante. Agora, o que a gente precisa ter claro, que a relação aqui, né, essa inclinação, ela é bem menor quando eu comparo as duas variáveis, né, complacência e PaO2 e FO2. Olha um outro ponto interessante. Né? Vamos imaginar agora que a gente quer saber quanto o aumento em regiões não dependentes, portanto, aquelas regiões anteriores, né, se eu tenho aumento nos espaços chamados de silencioso, né? São aqueles espaços onde eu não estou ventilando. O que acontece, né? Quando eu uso, quanto eu tenho de espaço silencioso, né? Então vejam, no paciente não recrutável, quando eu mexo no PIP e vou para 15, eu pioro isso daí. Vejam que ele está aqui, ó, ele aumenta as áreas de espaço silencioso. Ele aumenta essas áreas. Já quando eu aumento o PIP de 5 para 15 no paciente recrutável, eu diminuo essas áreas silenciosas. Ou seja, eu tenho áreas agora ventiladas e perfundidas. Quando eu tenho hiperdistensão, eu não tenho perfusão chegando a essas áreas hiperdistendidas. Por isso que a gente fala que aumenta a área de espaço silencioso. Tá bem? E aí, vejam bem, isso lá nas áreas não dependentes. E na área dependente? Olha o que acontece na área dependente. Agora eu quero saber quanto ele diminui em porcentagem. Porque eu quero diminuir essas áreas silenciosas. Ou seja, eu quero abrir o pulmão desse paciente. Então vejam, quando você pega aqui, vamos de novo na linha supino aqui, ó. Então o paciente não recrutável, se eu tentar aumentar a PIP, eu não mudo nada, ó. Eu não diminuo em nada as áreas não ventiladas dele. Agora, no paciente recrutável, olha, eu aumento em torno de 15%.
né? Na verdade, eu diminuo em 15% as áreas silenciosas. Né? Uma outra forma da gente enxergar isso, olha que interessante, né? Uma outra forma da gente enxergar é usando a bioimpedância, né? Isso não é muito realidade para todos os profissionais, mas observem aqui que interessante essas imagens. Ó. PIP de 4, 12, 16 e 24. Né? O que nós temos aqui nas bolinhas de baixo, né? As imagens de baixo? Área de colapso e área de hiperdistensão, hiperinflação. Colapso e hiperdistensão, colapso e hiperdistensão. Observem que com PIP de 24, eu tenho mais áreas de hiperdistensão e nada de área colapsada. Né? E aí, né, como que você vê aqui a ventilação na região dorsal, que é a região posterior, né? Como que ela tá, né? Ela tá aqui, ó. Eu tenho uma considerado aí uma porcentagem de em torno de 60% aqui de ventilação na região posterior. Agora, conforme eu vou diminuindo essa PIP, o que acontece? Eu vou diminuindo a área de hiperdistensão, mas sem aumentar a área colapsada. Então veja, 24 não precisa, 16 ainda não precisa, eu tenho hiperdistensão. Aí quando muda aqui, né, esse PIP aqui, ó, para 12, olha o que aconteceu. A hiperdistensão cai para 10 e a área colapsada em torno de 6%. Aqui parece ser um nível de PIP bastante interessante, né? Olha só, né? Onde eu tenho aí praticamente, né, quase zero nos dois, né? Muito próximo aí, tem um nível muito baixo de áreas colapsadas e áreas hiperdistendidas. Então me parece, né, que o melhor está por aqui, né? Onde você tem 50% de ventilação posterior e também os outros 50% na região ventral. E se eu diminuir demais o PIP? Olha o que acontece. Não tenho overdistensão, né? Superdistensão, mas eu tenho muitas áreas colapsadas aqui posteriormente. Então eu começo a voltar a ter área colapsada. Então, olha só, resumindo, o que o trabalho traz para a gente é o seguinte. O que é padrão na medicina hoje? Baixo volume corrente, PIP e FO2. Né? Tabela PIP FO2. Agora, o que o artigo pensa em relação ao futuro? Que nós devemos personalizar, não é? Vamos personalizar a ventilação. Então, individualizar volume corrente, individualizar o PIP por meio de balão esofágico ou índice de recrutabilidade ou a tomografia de impedância. Vejam, o balão esofágico e a tomografia por bioimpedância elas não são tão acessíveis, mas calcular o índice de recrutabilidade é possível sim. E por fim, ele ainda fala, né, sobre a utilização dos fenótipos, né? Os fenótipos low, fenótipo high, e ver lá se o meu paciente, quando eu calculo a recrutabilidade, eu consigo dizer para você se ele é um paciente em fenótipo low, então que a complacência, que a elastância pulmonar dele está baixa, que como que está o peso pulmonar, então as características, né, eu também fiz vídeo já falando sobre isso aqui no canal, sobre os fenótipos, principalmente lá na época da pandemia. O artigo que eu utilizei para essa apresentação foi esse artigo aqui. Como eu falei para vocês, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E veja só, é um artigo bastante recente, um artigo de 2024. E aí, então, eu entendo que esse artigo ele vai ser importante aí para nós pensarmos aí como que está a ventilação mecânica a partir de agora. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, se inscreve no canal. Vamos chegar a 10 mil inscritos neste canal, que traz só informação interessante sobre fisioterapia para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.